Seja muito bem-vinda de volta. Na nossa última aula, nós destrinchamos a estrutura da retórica e os 3 pilares da persuasão de Aristóteles. Hoje nós vamos dar um passo além e entender como esses conceitos se aplicam diretamente no nosso comportamento prático e no nosso cotidiano. Aristóteles defendia a chamada boa filosofia, aquela em que o ser humano deve buscar as virtudes acima de tudo. Para ele, as virtudes são todas as características que você pode desenvolver em si mesmo para ser uma pessoa cada vez melhor. Um bom orador, portanto, deveria ser, antes de tudo, uma pessoa virtuosa e não um enganador. E afinal, o que é virtude para Aristóteles? Ela é fundamentalmente o ponto de equilíbrio entre os dois extremos. A virtude está no meio termo ideal. Nem emoção demais, nem frieza excessiva, nem autoritarismo tirânico, nem passividade omissiva. O orador virtuoso deve ser justo, ponderado e temperado. Ele precisa ter o discernimento de saber exatamente quando calar e quando falar, quando deve argumentar e quando apenas deve ouvir. A verdadeira força da persuasão não está na agressividade das palavras, e sim na força de discernimento moral que esse orador tem. E é aqui que nasce um dos ensinamentos mais paradoxais e profundos de Aristóteles. Para ser mais persuasivo, é preciso ser menos persuasivo. E o que isso significa, Regiane? Significa que o discurso mais convincente do mundo não é aquele que tenta vender uma ideia a qualquer custo, que grita ou que gesticula de forma forçada demais. O discurso mais poderoso é o que transmite confiança natural. É o que fala com calma, com serenidade, com verdade, sem a necessidade desesperada de sempre estar provando tudo a todo segundo. O público conhece a calma e a serenidade como um sinal de que aquilo sim é verdade. O discurso verdadeiro não precisa gritar, porque ele já tem um conteúdo por si só. A verdade simplesmente é. Ela não precisa que ninguém faça um escândalo por ela. Ela não precisa ser compreendida, apenas é. Superado esse ponto, vamos entrar em uma aplicação prática genial que Aristóteles traz em sua obra. Ele explica que entre as formas de influenciar o comportamento de alguém, existe uma ferramenta poderosíssima, o louvor de uma pessoa. Aristóteles afirma que uma maneira extremamente eficaz de induzir ou instigar alguém a fazer algo é louvá-lo publicamente. Deixe-me ler para vocês o trecho exato da obra na página 86. Em um certo aspecto, louvar alguém corresponde a induzir a um procedimento. O que colocamos em um discurso quando damos conselhos torna-se um conteúdo de um ecômico, se expresso de maneira diferente. Vejam que interessante. Mas antes vamos diferenciar 2 palavras importantes que definem a intenção do nosso discurso. Induzir e instigar. Induzir é quando você faz nascer uma ideia nova na mente de alguém. A pessoa nem pensava naquilo e você foi lá e induziu a pessoa a pensar daquela forma. Já instigar é quando a pessoa já tinha aquele pensamento ou desejo interno e você foi lá e deu um apoio, um suporte ou aquele empurrão final para que aquela ideia se transformasse em realidade. Aristóteles percebeu que o louvor atua diretamente nessas 2 forças. E o mais impressionante é que isso foi demonstrado e validado pela ciência milênios mais tarde. O renomado psicólogo Robert Cialdini, em sua obra Persuasão e Influência, ele traz uma pesquisa que ilustra perfeitamente o que Aristóteles escreveu há milênios atrás. No experimento, um professor chega para alguns alunos de pouca idade, crianças ali na idade de 5 a 6 anos, que estão aprendendo a escrever. O professor olha para 4 ou 5 desses meninos e diz: "Olha, você tem cara de quem capricha na caligrafia. Pelo jeito, vocês são especiais, são muito inteligentes. Eu tenho certeza absoluta que vocês capricham na caligrafia." O que aconteceu depois disso? Aqueles 4 ou 5 meninos passaram a caprichar obsessivamente na caligrafia. Quando os pesquisadores compararam o desempenho deles com o restante da turma, perceberam que o grupo elogiado teve um rendimento muitíssimo superior à média dos alunos. E por que isso aconteceu, Regiane? Porque aquelas crianças passaram a se ver daquela forma. Elas internalizaram aquela ideia,
Bom, se o meu professor me reconhece como inteligente, especial e caprichoso, eu preciso agir como alguém caprichoso para confirmar o que disseram ao meu respeito. Entendem o poder das palavras? Elas adotaram um comportamento para ratificar o louvor recebido. E aqui nós precisamos ligar o nosso primeiro grande sinal de alerta. Se o louvor serve para induzir ou instigar um comportamento excelente, a condenação contínua funciona exatamente da mesma forma para o lado negativo. Se uma mãe ou um pai vira para o filho e diz repetidamente: você é burro, você só faz burrice, você é atrasado, você não é capaz, essa criança acaba acreditando piamente naquilo. Essa sentença prolatada contra ela destrói sua autoimagem e ela passará a adotar comportamentos que confirmem a própria burrice ou incapacidade que lhe foi atribuída pelos seus pais. A regra prática da retórica aristotélica é clara. Nós devemos chamar as pessoas daquilo que queremos que elas sejam, verbalizando e louvando as características que nós desejamos ver manifestas nelas. No entanto, Aristóteles faz uma ressalva. Só há virtude se houver poder de escolha. Um preso que não rouba só porque ele está preso não necessariamente é honesto, porque tem algo impedindo de fazer. A virtude só se manifesta na liberdade. Por isso, não devemos elogiar ou premiar quem faz apenas a obrigação. Como, por exemplo, um vendedor que bate a meta mínima ou um filho que tira uma nota 6 na escola. O louvor deve ser guardado para quem escolhe voluntariamente ir além do esperado. Para se tornar genuinamente persuasivo, o orador precisa desenvolver 3 causas em seu caráter. A primeira é a prudência, sabedoria prática para aplicar o conhecimento no dia a dia do público. A segunda é a virtude, que é a integridade moral demonstrada em ações. E terceiro, benevolência, que é a intenção real de fazer o bem à sua audiência. E para concluir, nós vimos nessa aula a diferença entre persuadir e manipular. A fronteira entre o bom orador e o manipulador reside no interesse. A manipulação nasce quando o interesse pessoal atropela a verdade. O manipulador quer apenas vencer o outro para obter poder. Já quem é persuasivo quer convencer, que significa vencer junto, convencer. Aplicar a retórica de Aristóteles hoje significa falar com ética, ethos, para inspirar confiança. Emoção medida, que é o pathos, para conectar, e razão, logos, para dar clareza. Em tempos de manipulação disfarçada de carisma, precisamos lembrar que a verdadeira persuasão nasce da verdade. O orador ético assume a responsabilidade da fala. Ele não busca a adesão imediata no grito, mas ele busca um pensamento duradouro do seu ouvinte. Afinal, a retórica mais poderosa é a do silêncio seguro, da palavra justa e da verdade dita com calma. A verdade não precisa de espetáculo para convencer, ela simplesmente é e só precisa ser compreendida. Quero fechar esse nosso encontro parabenizando cada uma de vocês por terem chegado até aqui. Parabéns pela sua dedicação, por esse conhecimento profundo que você adquiriu ao longo desses 2 meses. Vocês agora fazem parte de um grupo seleto. Vocês são comunicadores de elite. Levem essa responsabilidade e a força da palavra virtuosa para o mundo. Muito obrigada pela jornada, pela confiança e até uma próxima aula. Um abraço a vocês e muito sucesso. Beijo da titia. Até mais.